Olá, amados e amadas, que bom novamente podermos nos reencontrar neste dia para o nosso momento de celebração e culto em casa, culto virtual. Nós somos convidados e convidadas para juntos celebrarmos na presença do nosso Deus e assim estarmos em comunhão com Ele, mas também entre nós. Somos saudados neste dia com a palavra do Salmo 62, versículo 8, que assim diz: Confie sempre em Deus, meu povo. Abram o coração para Deus, pois Ele é o nosso refúgio. Confie sempre em Deus, meu povo. Abram o coração para Deus, pois Ele é o nosso refúgio. Nos reunimos neste dia em nome do Trino Deus, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Na presença deste Deus, somos convidados e convidadas a nos colocarmos também em postura de confissão. Confissão de pecado, de culpa, de tudo aquilo que atrapalha a nossa relação com Ele, mas também com as pessoas e com toda a sua criação. E queremos fazer a nossa confissão cantando juntos o hino Se Sofrimento Te Causei, Senhor. Diante da confissão do pecado, nós somos lembrados pela própria palavra do nosso Deus, que se nós confessarmos, e se nós assim confessamos com sinceridade o nosso pecado, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda e qualquer injustiça, maldade ou pecado. Assim então, recebamos do próprio Deus o perdão dos nossos pecados, que assim eu anuncio, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nos coloquemos assim em oração na presença do nosso Deus. Querido, amado e bondoso Deus,
Graças te rendemos pela oportunidade que novamente neste dia nos concedes para ouvirmos, estudarmos e meditarmos na tua palavra. Por isso nós rogamos que com o teu Santo Espírito tu venhas sobre e entre nós, nos dando entendimento da tua palavra, para que esta palavra nos transforme de dentro para fora e assim transforme o nosso pensar, falar e viver na nossa caminhada de vida e de fé. É o que nós pedimos e agradecemos por Cristo Jesus, o nosso único Senhor e Salvador. Amém. Nos preparando para ouvirmos a palavra do nosso Deus, queremos juntos cantar, entoar o hino Como Tu Queres, Senhor, Sou Teu. Os avisos por parte da nossa comunidade serão novamente projetados no final desta transmissão do nosso culto, para o qual eu convido para que você assim acompanhe. Queremos ouvir a primeira leitura bíblica para este dia, para a nossa reflexão, e a encontramos na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, os versículos 1 a 8, Romanos, capítulo 12, os versículos 1 até 8. Assim queremos ouvir a leitura deste texto, realizado pela nossa vice-secretária Débora Cristina. Assim diz a palavra do Senhor. Portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus como um sacrifício dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim, vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Por causa da bondade de Deus para comigo, me chamando para ser apóstolo, eu digo a todos vocês que não se achem melhores do que realmente são. Pelo contrário, pensem com humildade a respeito de vocês mesmos, e cada um julgue a si mesmo conforme a fé que Deus lhe deu. Portanto, assim como em um só corpo temos muitas partes, e todas elas têm funções diferentes, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo por estarmos unidos com Cristo. E todos estamos unidos uns com os outros como partes diferentes de um só corpo. Portanto, usemos os nossos diferentes dons de acordo com a graça que Deus nos deu. Se o dom que recebemos é de anunciar a mensagem de Deus, façamos isso de acordo com a fé que temos. Se é o dom de servir, então devemos servir. Se é o de ensinar, então ensinemos. Se é o dom de animar os outros, então animemos. Quem reparte com os outros o que tem, que faça isso com generosidade. Quem tem autoridade, que use a sua autoridade com todo o cuidado. Quem ajuda os outros, que ajude com alegria. Até aqui a palavra do Senhor. Queremos também ouvir a leitura do Evangelho para este dia,
Evangelho segundo Mateus, capítulo 16, os versículos 13 a 20. Evangelho de Mateus, capítulo 16, os versículos 13 até 20. E nós queremos aclamar a leitura do Evangelho cantando juntos Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Assim diz a palavra do Evangelho segundo o evangelista Mateus. Jesus foi para a região que fica perto da cidade de Cesareia de Filipe. Ali perguntou aos discípulos: quem o povo diz que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias, e outros que é Jeremias ou algum outro profeta. E vocês? Quem dizem que eu sou? Perguntou Jesus. Simão Pedro respondeu: o Senhor é o Messias, o Filho do Deus vivo. Jesus afirmou: Simão, filho de João, você é feliz porque esta verdade não foi revelada a você por nenhum ser humano, mas veio diretamente do meu Pai que está no céu. Portanto, eu lhe digo, você é Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e nem a morte poderá vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino do céu. O que você proibir na terra será proibido no céu, e o que permitir na terra será permitido no céu. Então Jesus ordenou que os discípulos não contassem a ninguém que ele era o Messias. Bem-aventurados são todos aqueles que ouvem a palavra do Senhor e colocam em prática na sua vida, permitindo que esta palavra transforme a mente, o coração e o viver. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos e todas nós, nos trazendo entendimento da palavra do nosso Deus. Eu inicio perguntando: quem faz a nossa cabeça? Não é de hoje que percebemos que, na atualidade, já não surgem nem se destacam novos pensadores com novas ideias, filosofias e pensamentos. Com raras exceções, poderíamos dizer que nos diferentes âmbitos, assim como também na teologia e na filosofia, parece que é mais fácil alimentar-se e reproduzir a partir de pensadores do passado do que apresentar e propor novas descobertas. Isto mostra que vivemos num tempo onde as mentes não têm sido estimuladas a pensar, em mergulhar na busca de conhecimento, mas parece que estão programadas para receber as respostas prontas e simplesmente então assim reproduzir. Até mesmo em simples trabalhos escolares e por vezes de faculdade, percebe-se que é mais fácil pesquisar no Google, copiar e colar, do que mergulhar propriamente dito numa pesquisa nas literaturas e realizar novas descobertas. E assim então elaborar novos posicionamentos, ideias e conceitos. Parece que as pessoas nos diferentes âmbitos esperam o peixe pronto na mesa e não querem mais aprender a pescar. Assim sendo, as pessoas acabam fechadas em caixinhas e nada pode sair delas, pois quando sai da caixinha, tudo parece estranho e embaraçoso. Pois bem,
Ter uma sociedade que funciona em caixinhas, que segue o protocolo e funciona em algoritmos programados, é uma sociedade que pode ser facilmente manipulada seguindo o que se ensina e que se dita por aqueles que querem dominar. Transformando em palavras simples e em miúdos, estamos vivendo um tempo de seres humanos tecnologicamente e cientificamente evoluídos, mas doutrinados, direcionados, condicionados e, consequentemente, muitas vezes, tapados. Uma figura para ilustrar o que disse até aqui é a viseira usada em animais, mais especificamente em cavalos. O que já se buscou até produzir também para pessoas. Lembro-me muito bem do tempo de criança, quando auxiliava no trabalho na lavoura com os cavalos, onde a viseira era colocada no animal e tinha exatamente o objetivo de impedir que ele enxergasse ao seu redor, e assim ele só obedecia e seguia as ordens de quem o conduzia. Diante disso, é necessário que constantemente nos façamos também a pergunta: quem faz a nossa cabeça? Quem direciona o nosso olhar e pensar? O texto de pregação para este final de semana encontramos na carta de Paulo aos Romanos, que ouvimos nas leituras. Neste texto, nas entrelinhas, Paulo também está perguntando sobre quem faz a cabeça dos romanos. Quando ele diz no versículo 2, não vivam como vivem as pessoas deste mundo, ele está dizendo, não sigam simplesmente o que todo mundo faz e pensa. Não sejam Marias vão com as outras, não sejam marionetes ou simples papagaios nas mãos e sob o domínio dos manipuladores. Atualizando e puxando para o nosso contexto religioso, onde muito mais nesse tempo de pandemia, temos recebido tão fartamente mensagens prontas em nossos meios de comunicação virtuais, e assim na maioria das vezes repassa-se porque acha-se que são bonitinhas as mensagens. O repasse é feito muitas e muitas vezes, sem muita reflexão, sem muito pensar e, quem sabe, sem conferir se de fato estas mensagens estão de acordo com a palavra e vontade de Deus. Aqui retorno ao que falei na introdução. Também nós cristãos sofremos da síndrome do peixe pronto na mesa. Não se está acostumado a refletir, a pensar, a mergulhar, a olhar na palavra de Deus, o que é de fato palavra do reino de Deus ou fake news religiosa. Como herdeiros da reforma, cabe a nós diariamente redescobrir o Evangelho. E a única forma para isto é mergulhar no estudo da palavra de Deus. Não alimentar-se somente do fast food religioso que nos é oferecido pronto. Por isso o apóstolo Paulo também nos diz no nosso texto: deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Em outras palavras, Paulo está dizendo: permitam que Deus faça a cabeça de vocês. Não simplesmente com tudo que chega pronto até vocês, mas busquem pesquisar, ler, mergulhar na palavra de Deus, para que por meio dela, Deus transforme a mente, o coração, mas todo o nosso ser. Qual foi a última vez que você pegou a Bíblia e leu com dedicação? Isto me fez lembrar de uma pequena história.
Conta-se de que um pastor foi visitar uma senhora idosa que um bom tempo não tinha participado das atividades da comunidade. Pelas tantas da conversa, o pastor então perguntou para ela se ela tinha o hábito de estudar a palavra de Deus. Prontamente ela respondeu que sim, que tinha uma vida muito dedicada em sua espiritualidade. Contudo, já faziam 3 anos que ela havia perdido seu óculos de leitura e, por não ter recursos financeiros suficientes para fazer um novo óculos, desde então ela não tinha mais conseguido ler a Bíblia, pois esta tinha letra pequena para ser lida sem óculos. O pastor então pediu a ela: mas então a senhora tem uma Bíblia, eu poderia usá-la para ler uma passagem para este nosso momento de reflexão? Novamente a senhora foi solícita em atender o pedido do pastor e foi ao quarto buscar a sua Bíblia que estava guardada. Adentrou a sala ainda tirando da capa daquele livro uma camada de pó pelo seu desuso e entregou a Bíblia ao pastor. Quando o pastor abriu o livro, qual não foi sua surpresa? No interior da Bíblia estava o óculos perdido. Amados e amadas, trata-se de uma pequena história, mas que é a realidade em muitos lares, para não dizer na maioria deles, onde há exemplares da Sagrada Escritura. Isso sem falar que em muitos lugares estes servem somente para enfeitar a estante da sala, onde as folhas já estão amareladas pelo tempo, abertas no salmo predileto. E as outras folhas, quando forem folhadas, ainda estão coladas, como se fosse um livro novo. Mas por que então o ser humano precisa ou deveria ler e ouvir a palavra de Deus? Deveria folhear as folhas da sua Bíblia para buscar a orientação da palavra de Deus? Paulo responde dizendo que, ouvindo, vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. E as consequências deste ouvir a orientação e a vontade de Deus para as nossas vidas têm desdobramentos práticos no nosso dia a dia. Estamos vendo em nosso tempo tanta violência, seja ela verbal, física, virtual, onde o ódio, a intolerância, a vingança têm tomado proporções inimagináveis. Tudo porque se reproduz e se pensa a partir de caixinhas, as caixinhas do individualismo, do egoísmo e do espírito deste mundo. E por vezes ainda maquiado de piedade e religiosidade. Paulo também nos lembra que pensar e agir a partir da vontade de Deus, daquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele, é não se acharem melhor do que realmente são. Pelo contrário, pensem com humildade a respeito de vocês mesmos e cada um julgue a si mesmo. Quando nós olhamos para a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, então eu também vou olhar para a minha vida e para as coisas e pessoas que estão ao meu redor e jamais poderei tratá-las de forma individualista ou egocêntrica. Nesta carta, o apóstolo Paulo afirma que o ser humano que entende-se salvo por graça, justificado pelo sacrifício de Jesus Cristo na cruz, por causa da misericórdia de Deus, então, redimido e perdoado, deve viver uma vida em coerência com o Evangelho, com a vontade de Deus. Esta vivência, agora então, após esta mudança de vida, desdobra-se no serviço no mundo, no qual a comunidade de fé está inserida.
Por isso, Paulo segue dizendo: portanto, usemos os nossos diferentes dons de acordo com a graça que Deus nos deu. Nossas atitudes, nosso jeito de falar, viver e agir são consequências daquilo e de quem faz a nossa cabeça. Infelizmente, com muita frequência e clareza, percebemos que as pessoas têm sido mensageiros e, por que não dizer, papagaios e marionetes de líderes que fazem a sua cabeça. Sejam eles líderes políticos, religiosos, de movimentos, de facções e assim por diante. Quando o apóstolo Paulo chama os romanos a deixarem que Deus transforme a mente deles, ele está dizendo nas entrelinhas que estes não devem ter sua cabeça feita pelo apóstolo, mas pelo Deus e Senhor que o apóstolo anuncia. Para dentro desse contexto, poderíamos lembrar da fala de Paulo aos Coríntios, na sua primeira carta, capítulo 2, os versículos 2 a 5, quando ele diz: porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande temor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Quantos líderes religiosos do nosso tempo têm feito uso da palavra de Deus para manipular e fazer a cabeça das pessoas de acordo com os seus princípios e pressupostos? Numa bonita embalagem e roupagem, até entregam uma bonita mensagem, um fast food na mesa dos seus fiéis, sem os ensinar a abrir as Escrituras Sagradas para então conhecer a vontade de Deus, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele, como bem lembra o apóstolo Paulo no nosso texto. Sim, é verdade que Deus em todos os tempos, épocas e lugares tem usado homens e mulheres para anunciar o seu evangelho, para que pessoas creiam nele e tenham sua mente, coração e toda a sua vida transformada. Contudo, todos nós, anunciantes e pregadores do evangelho, temos uma única função: levar as pessoas para a presença de Deus. E isso somente acontece quando tudo o que falamos e anunciamos e ensinamos apontam simplesmente para Cristo, o crucificado e ressurreto, o Deus encarnado. Como ministro ordenado e devidamente instalado nesse campo de atividade ministerial da nossa igreja, eu não quero que ninguém tenha a cabeça feita por mim e pelo que eu penso, pois eu sou humano, limitado, falho e pecador. Mas eu espero que o evangelho que eu anuncio, que revela o amor de Deus em Jesus Cristo, para o qual eu aponto sempre de novo como Senhor e Salvador, faça não somente a cabeça, mas transforme por completo o pensar, falar, agir e viver dos que ouvem, os quais Deus confiou sob nossa responsabilidade e pastoreio. Por isso, novamente pergunto: quem faz a nossa cabeça? Se olharmos para a leitura do Evangelho deste dia, percebemos com muita clareza quem havia feito a cabeça de Simão Pedro. Sua resposta evidencia isso quando diz: o Senhor é o Messias, o Filho do Deus vivo. Interessante observarmos a resposta de Jesus diante da confissão de Pedro. Esta verdade não foi revelada a você por nenhum ser humano, mas veio diretamente do meu Pai que está no céu.
Confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador, quem nos faz a cabeça, acontece por meio da ação de Deus, por meio do seu Espírito Santo. Por isso, num mundo e num tempo onde tantas coisas e pessoas querem diariamente nos fazer a cabeça e que não estão em acordo com a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, nossa busca diária de orientação em Sua palavra e na nossa oração, deveríamos então sempre de novo pedir: Senhor, pela ação do Teu Espírito Santo, usa a Tua santa palavra que lemos e estudamos para fazer nossa cabeça, para então viver a Tua boa, perfeita e agradável vontade em palavras e pensamentos e ações concretas na caminhada de vida e de fé no mundo. Amados e amadas, de uma coisa podemos ter certeza: quando Deus faz a nossa cabeça, Ele tira a venda e a viseira da frente dos nossos olhos, para que possamos ver e enxergar cada dia com mais clareza. Que Deus nos ajude para que diariamente possamos redescobrir o Evangelho da salvação, para podermos dizer como salmista: as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença, ó Senhor. Que Deus assim nos abençoe e guarde, hoje e sempre. Amém. Convido assim para confessarmos a nossa fé com as palavras do Credo Apostólico, respondendo então assim a palavra do qual nós ouvimos. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao céu e está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Que Deus acolha assim também a nossa confissão de fé e que Ele fortaleça a nossa fé, a nossa esperança, para assim continuarmos crendo nele e também confessando a Ele como Senhor e Salvador por onde quer que nós andarmos. Convido assim para nos colocarmos em oração diante do nosso Deus. Oremos. Querido e bondoso Deus, te agradecemos porque a Tua palavra, quando lida e estudada, causa transformação de vida e de realidades. Te agradecemos porque fomos novamente lembrados neste dia da centralidade do Teu Evangelho, que nada mais é que o Deus encarnado, Jesus Cristo, o crucificado e ressurreto. Como também bem nos lembra o próprio Martim Lutero quando diz que onde a palavra de Deus é pregada, aceita e crida, e onde frutifica, não deverá faltar a amada cruz. Rogamos a Ti que a Tua palavra faça diariamente a nossa cabeça e seja alimento para a nossa caminhada de vida e de fé. Na confiança do Teu cuidado e do Teu amor em nossa vida e no mundo, trazemos nossos motivos na Tua presença. Queremos, ó Deus, colocar diante de Ti todas as pessoas amadas de nossa família, de nossa comunidade. Queremos colocar diante de Ti todas as pessoas que sofrem, todas as pessoas enfermas pelo Covid-19 e por outras enfermidades,
sejam elas físicas, psíquicas, emocionais, mas também consequência da relação espiritual para contigo. Senhor, estejas ali sarando, restaurando, curando, segundo a tua vontade e o teu querer. Mas, Senhor, acima de tudo, que as pessoas possam experimentar vida plena e com sentido, com a tua presença e o teu caminhar conosco, com elas. Queremos também trazer diante de Ti, da nossa comunidade, da nossa família, também da nossa sociedade, do mundo, as pessoas enlutadas, que pranteiam e sofrem pela despedida de pessoas amadas, principalmente agora neste tempo onde a pandemia impediu de que as pessoas pudessem se despedir dignamente dos seus queridos e queridas. E aqui nós queremos também lembrar de maneira especial da família da pastora Cici Blint, que se despediu nesta semana do esposo Sérgio Carminati. Senhor, sejas ali o consolo e o conforto. Lembramos também da mesma forma de outras famílias enlutadas, que perderam os seus entes queridos, seja pelo Covid-19, seja por outras razões e enfermidades. Seja, Senhor, Tu o consolo e o conforto, e acima de tudo, coloque no coração das pessoas enlutadas a esperança da ressurreição dos mortos, e assim também a esperança da vida eterna, do reencontro na eternidade com todos e todas que partiram nesta fé, mas em especial a eternidade contigo, para desfrutarmos da comunhão plena do teu reino. Queremos confiar também aos teus cuidados todo o trabalho de tua igreja, seja da nossa ISLB, a nível de comunidade, sínodo, também de toda a tua igreja, mas rogamos por toda a igreja no mundo, por todos os líderes religiosos que têm a tarefa de conduzir o teu povo. Senhor, em primeiro lugar, dá sabedoria e discernimento para aqueles que anunciam, aqueles e aquelas que anunciam o teu evangelho, para que com clareza possam fazer com responsabilidade, com seriedade e com compromisso muito claro, como Deus encarnado, com o crucificado e o ressurreto. Queremos rogar também pelas nossas autoridades, sejam elas municipais, estaduais, nacionais e mundiais. Dê a elas sabedoria para conduzir tudo aquilo que é necessário para o bem viver e para o bem de todo o nosso povo. Tudo mais, Senhor, que não expressamos em palavras aqui, mas que está guardado individualmente no coração de cada um e cada uma de nós. Nós confiamos aos teus cuidados, na certeza que tu recebes todos eles e assim atendes segundo o teu querer. Nós o fazemos quando juntos oramos a oração do Pai Nosso, assim como Jesus ensinou aos seus discípulos e a nós, quando dissemos: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Queremos assim então receber também a bênção do nosso Deus, a partir do qual nós queremos caminhar e viver para dentro desta semana que estamos iniciando. Que o Senhor nosso Deus nos acompanhe e nos guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós, que Ele vá à nossa frente nos mostrando o caminho em que devemos andar,
que Ele vá em torno de nós para nos proteger de todos os males e perigos, que Ele vá dentro de nós para nos abençoar. Assim nos abençoe o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Servimos ao Senhor com alegria e disposição, lembrando que por meio da Sua palavra, por meio da oração, Deus quer transformar por completo a nossa mente, o nosso coração e o nosso viver. Abençoado final de semana para todos nós e uma abençoada semana de atividades. Um forte abraço a todos e todas.